Já está. Agora já está. Estamos em direto. Aqui vamos só aqui aguardar um bocadinho, porque normalmente nós estamos aqui a fazer em streaming e isto até para entrar no Facebook demora aqui um bocadinho. Portanto, boa noite a todos que estão aqui a começar a ver-nos. Vamos fazer, dar aqui assim um compasso de espera. Aqui já estamos, olha, vou aproveitar para partilhar aqui o nosso, o nosso direto. Podes partilhar tu também se quiseres. Entretanto, e hoje vamos falar sobre mediunidade. Portanto, vamos aqui aguardar um bocadinho que as pessoas se juntem a nós. Olha aqui este compasso de espera. Boa noite a todos. Era bom chegarmos aí, tipo, às 100, mais ou menos. Era ótimo! Então é isso mesmo, é isso, Ana. Tu entras logo aqui a matar. É Olá, logo, é logo a matar. é isso, é isso. Mas deixa-me só aqui partilhar, então, enquanto nós aguardamos aqui que mais pessoas se juntem a nós e aproveitem também para partilhar quem já se juntou. E hoje vamos falar sobre mediunidade. O que é isto, de certa forma? E hoje temos aqui esta minha querida, que é a Ana Filipa, que vem falar aqui um bocadinho da experiência dela. Como vocês veem, ela é uma menina extremamente jovem. Se eu não me engano, Ana, acho que deves ter sido a minha aluna mais nova. Acho que na altura comentei contigo É no verdade. curso. Não foi? Depois Acho que tinha 19. acho que sim, Sim, eu acho que fiz sim. 20 este ano, por isso sim, tinha 19, está certo. Não, Este ano não não, é? o ano passado. Foi, tu começaste Não, com, mas acho que sim. sim, de todas as Com alunas, 19, sim. de todas as turmas que eu fiz de mediunidade, tu, sem sombra de dúvidas, fostes a mais novinha que veio e que assumiu por ti própria, melhor, que assumiu por si própria esse desejo, essa vontade de desbravar este caminho e de conhecer um bocadinho, de se conhecer um bocadinho mais dentro de todo o processo que estava a viver. Então, no teu caso, nem foi tanto assim uma questão, por exemplo, da tua mãe te dar o impulso ou de alguma outra pessoa te dar aquele, nem de vez em quando somos pais, ou é alguém que dá aquele Sim, sim. empurrãozinho, porque a pessoa possa estar a precisar e tem que ser o outro a dizer tu precisas de. No teu caso, não, fostes tu que sentiste e fostes tu dentro da tua, e desculpa a expressão, mas dentro da tua inocência do que era este mundo e do que é que tu poderias vir É a verdade. descobrir, que fizeste, que decidiste dar este passo. Ora, vamos só aqui dar boa noite aqui a algumas pessoas que já estão aqui a juntar a nós, boa noite, e eu já vi que tem aqui outra aluna querida também aqui presente, às tantas ainda a convido. Boa noite, minha querida, aqui Ai, Diana! mais uma aluna, boa noite, minha querida. E, ó, Diana, tens que vir aqui comigo também fazer aqui o teu testemunho também, se assim o desejares. Mas, Ana, estamos falando então aqui um bocadinho de mediunidade e eu acho que isto é um tema que traz aqui muita curiosidade a muitas pessoas que nos estão aqui a acompanhar. Ainda não atingimos a 100, mas sabemos chegar lá na nossa conversa, já vamos ter Vá, de 100. vamos chegar. Ana, antes de tu iniciares o curso e de te permitires a todo este processo, quando tu ouvias falar sobre mediunidade, o que é que, o que é que esta palavra significava para ti? O que é que isto queria dizer? Há um ano e meio atrás, por Sinceramente, exemplo. sinceramente, não queria dizer grande coisa. Nunca procurei muito. Sabia que tinha alguma coisa em mim que não era assim muito comum, mas nunca procurei muito. Sabia que já me tinham falado em mediunidade, que eu era assim, mas sinceramente nunca. Tinha sempre fugido a isso e quanto mais fugisse, melhor era. Mas pronto, depois houve ali uma fase que deixei de ir à escola durante 2 anos, eu não conseguia ir à escola. Que Era idade é totalmente impensável. que idade é que tu tinhas Diz, nessa diz, altura? Que idade é que tinhas quando eh, ca- ias à escola? 14, 15, por Então volta dessa idade. estavas na adolescência, estavas na fase pior daquilo que é o conhecimento, a estrutura, não é? Da nossa personalidade, de quem nós somos enquanto homens e mulheres adultos. Não é? Portanto, aqui a idade da adolescência é extremamente importante, as nossas vivências para construir os homens ou as mulheres que nós depois nos tornamos enquanto adultos. Com 14, 15 anos, deixaste 2 anos de ir à escola, e porquê que deixaste de ir à escola durante 2 anos? Eu não conseguia ir à escola. Para mim, o facto de ir à escola, não sei explicar. Eu, ao sair de casa, muitas das vezes desmaiava na escola, desmaiava por caminho. Havia ali alguma coisa. Depois também acho que eu, a uma altura, comecei a ficar com medo disso acontecer.
E pronto, depois haviam sempre aqueles comentários que eu desmaiava porque eu não entrava para o chão e pronto, e tal. Éramos muito jovens. E acontecia sempre esses episódios, até que chegou a uma altura que o médico de família passou-me os atestados, não é bem baixa, é mais atestado. Eu fui ficar ali em casa, andei por milhões de médicos, andei por todo lado e nunca ninguém sabia o que é que eu tinha, porque estava sempre tudo bem, eu nunca tinha nada. Mas o facto é que eu continuava a desmaiar e eu não me senti bem. E o que é que tu sentias Andei nessa em. altura? Recordas-te? Recordas-te o que é que sentias mais especificamente nessa altura, para além do facto de tu desmaiares quando saías de casa ou quando estavas na escola, que outros sintomas ou sensações acabavas pelo teu corpo te passar que te causasse esse mal-estar? Olha, eu muitas das vezes eu via e ouvia coisas, mas eu cheguei a achar que era da minha cabeça. Com 14, 15 anos, a ouvir e a ver coisas, eu Normal. pronto, está bem. E Ouvia que e coisa? via coisas, muitas. Diz. Sabes que eu vou-te interrompendo, né? Estamos aqui numa conversa, uma conversa em que ninguém nos ouve, só estamos nós as duas aqui. Ahm, que coisas é que coisas é que tu vias, sim, dentro daquilo que tu vias e dentro daquilo que tu ouvias, o que é que tu conseguias tirar dali, né? Vias imagens claras, eram só sombras, conseguias Sombras. ouvir Sombras. claramente, só vias sombras, é isso? Sombras, havia sombras, ouvia chamarem por mim. Houve uma vez que o store começou-se a abrir sozinho. Eu cheguei a pensar que me estava a assaltar a casa, mas não. Eram essas coisas. Muitas das vezes sentia-me estranha comigo mesma. Eu sabia que não estava bem, que tinha alguma coisa, mas o que é, pronto, eu não conseguia chegar lá. Até que depois tive desses 2 anos em casa. Não é que ajudou de muito, mas ao menos sentia-me um bocado mais segura em certa parte. Até que pronto, ao fim de dois. Sentias-te protegida porque não ias para a escola e não estavas debaixo do julgamento dos teus colegas e da falta Também, de também. consciência até dos professores e tudo, porque não havia a parte da crítica, né? Então tu acabavas por te sentir um bocadinho protegida nesse sentido. Estavas ali no teu casulo e ali no teu casulo as coisas tornavam-se um bocadinho mais fáceis. Foi isso. Mas aí tu tiveste 2 anos, portanto 14, 15, 16, saíste aos 16, 17, tiveste que vir para Sim, o mundo, sim. né? E então? Mas pronto, ao fim de 2 anos, lá tive que regressar à escola. Na noite antes, eu vou-te dizer, chorei baba e ranho. Era uma escola nova, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, então fui também muito a medo. Ainda me lembro, quando entrei na escola, eu ia quase a chorar, só pensei, ai meu Deus, 2 anos sem ir à escola, eu não conheço a escola, eu não conheço nada, não conheço ninguém. Mas pronto, correu muito bem, fui muito bem recebida. E acho que deixei de ter medo, fui sempre e consegui fazer a escola. A partir daí nunca mais desmaiei nem nada. Mas tu E eu deixa, fico, deixa-me só fazer aqui algumas perguntas. Antes dos teus 14 anos, alguma vez tiveste percepção de coisas assim esquisitas acontecerem-te? Antes de tu começares a desmaiar e teres ficado em casa esse período de tempo, em mais pequenina, foi-te acontecendo alguma coisa? assim, às vezes, quando era mais pequenita, sentia que estavam à minha beira ou às vezes também tiravam os cobertores e eu começava a berrar, tipo, assim do nada, estão-me a tirar os cobertores e estava lá, olhava à volta e não estava lá ninguém. Mas tirando isso, não, acho que não tive assim mais percepção de nada, acho que não me lembro de mais nada E nos antes 2 anos, disso. nos 2 anos que tu tiveste em casa, procuraste ajuda médica, mas recorreste à ajuda espiritual de alguma forma? Recorria, mas olha, foi sempre em vão, nunca deu em nada. Depois cada um depois dizia uma coisa e depois não batia muito certo e depois já era 30 por uma linha ao fim e ao cabo diziam que eu era assim, mas nunca ninguém me chegou a ajudar, nunca ninguém chegou a fazer nada e pronto, até ao dia em que encontrei a Susana e o Victor. Não, mas depois, ao fim desses 2 anos, ficou tudo bem, até o ano passado. O ano passado, em outubro, houve uma O altura ano que passado eu não, fiquei. em 2019. Em 2019, que nós começámos Exato, eu estou em 2020. nós estávamos em 2018, em 2018, não é? Estamos Exato. a falar de outubro, desculpa, de outubro de 2019. Aí eu estava bem, estava de férias, estava a trabalhar, mas estava de férias. E do nada fiquei mal. Tipo, de um momento para o outro estava bem e fiquei mal. Comecei com umas dores de estômago fortíssimas.
comecei a vomitar imenso e sinceramente não estava a entender o porquê, porque eu nem tinha comido nada, nem estava nervosa, nem nada. Não estavas Pronto, doente? fui para o hospital e tal. Não, não. E no hospital acusaram-te algum distúrbio, alguma patologia, acusaram alguma coisa ou foste e vieste embora com está tudo bem? Fui, mas ainda saí lá pior que o que entrei. No sentido de, eu quando lá cheguei já nem tinha força, já nem tinha nada, depois estive lá a fazer medicação e tal, vim embora. Supostamente disseram que tinha sido por causa de um bolo que eu tinha comido. Uma coisa tipo banal. Eu pronto, está bem, saí de lá, mas saí de lá. Em relação aos vômitos estava melhor. Em relação ao que sentia no corpo, não. Eu sentia as minhas pernas. Não sei explicar como é que sentia as minhas pernas. Parece que me estavam lá a puxar as pernas ali, a fazer alguma coisa e eu não me sentia bem. Esquece, não me sentia mesmo nada bem. Vim para casa e tudo, sempre ali com aquilo nas pernas, comecei a entrar em desespero. Até que já não vomitava nem nada, e no dia a seguir eu peguei no telefone e disse à minha mãe que não estava bem, que tinha que arranjar ajuda. Por outro lado, porque com certeza eu não estava doente e tinha ali alguma coisa que me estava a pôr assim. Agora não me lembrei de ti e te mandei mensagem. E entretanto fui lá ao centro, estive lá, o Vitor teve a fazer a limpeza e tudo, e teve-me a explicar o porquê daquilo me ter acontecido e o que é que eu era e como é que eu era. Pronto, foi quando ele me falou da nova turma, e Mas quando sinceramente não houve. Diz. Espera aí, Ana, mas quando ele te falou, né, portanto, tu foste a uma limpeza espiritual e ele fez-te a Sim. limpeza espiritual e tu, na limpeza que ele te fez ali no imediato ou depois quando tu vieste embora, sentiste logo diferença dentro dessas dores e do mal-estar que tu estavas a sentir? Senti completamente, tanto que eu saí de lá e fui para a praia direitinha, estava sol e tudo, olha, saí de lá e fui para a praia logo. E quando Não, ele te mas falou, diz, não, fala, fez-me continua. muito, fez-me muito bem ter ido lá. Aliás, eu fui para lá com um peso enorme, eu nem sequer comia, eu estava completamente má, a minha barriga estava completamente lisa. Eu já não sou muito gorda de mim. Então naquela altura ainda tinha ficado pior, eu não conseguia comer nem nada. Saí de lá muito melhor, sem dúvida alguma, saí de lá, fui logo passear para a praia, por isso já estava mesmo bem, com meus gelados e tudo, por isso, olha, Já estavas ótimo. para quem não comia nada. Diz-me uma coisa, Ana, quando o Vítor te falou sobre as tuas características espirituais, a tua mediunidade, quando ele te estava a explicar, tu conseguiste, né? No passado tu já tinhas ido procurar ajuda dentro da parte da espiritualidade, já te tinham tocado sobre o assunto, já te tinham falado que tu tinhas essa abertura, mas tu nunca tinhas entendido muito bem o contexto e o cerne da questão e nunca tinhas visto ali uma luzinha ao fundo do túnel, vamos dizer assim. Quando o Vitor te explicou, quando ele estava a te explicar o que é que tu sentiste naquela hora, não é? Portanto, estava-te a fazer fez sentido, conseguia-te dar ali algum clique, o que é Sim, que tu sentiste naquele momento? fez bastante sentido, porque ao fim e ao cabo estivemos a falar também por causa do Dia de Todos os Santos, porque também estávamos a chegar ao Dia de Todos os Santos, e também Sim, era uma das alturas em que eu me sentia pessimamente mal, e tudo o que ele me ia dizendo e explicando ia batendo certo o que eu sentia muitas das vezes. e foi E quando ele te pronto, falou da decidi turma então. e foi quando ele te falou Sim, da turma que ia ia vir. vir em janeiro, não é? E foi tu, nem pensaste duas vezes, inscreveste praticamente logo. Foi. Tinha de ser. Já estava a fugir há demasiado tempo, desde os 14, já estava com 19. E eu pensei, ok, se eu fiquei doente, se procurei a Susana e ele me falou disso, é porque realmente está na hora e porque eu tenho de ir por aqui. E Quando e fostes e permitiste, o que foi muito bom. O que foi muito bom. Tu entraste numa turma com pessoas maduras, maduras no sentido de seres a mais novinha, não é? Eras a mais caçula ali da turma, pessoas com experiências muito diferentes. Agora diz-me, de que forma é que o curso te ajudou? Passou-se um ano que tu deste início ao curso, essa turma terminou entre junho e julho do ano passado, porque nós tivemos ali depois uma pausa por causa do confinamento, senão seria para terminar em maio. A turma era presencial, nós tínhamos aulas mensais. O que é que mudou? O que é que transformou em ti? Que características é que tu vês em ti
diferentes e de que forma é que tu agora não só assumes a tua espiritualidade, barra mediunidade, e como é que tu a entendes também? Isso para mim, na altura, quando eu era assim, eu nunca cheguei a dizer nada a ninguém, tipo, mesmo amigos mais próximos, nem nada, porque, de certa forma, achei que as pessoas não iam saber lidar com isso, que ainda é um assunto que ainda não é muito falado, muita gente ainda não se acredita muito disso, basicamente. Então, eu nunca tinha dito nada a ninguém. As únicas pessoas mesmo que sabiam que eu ia fazer o curso e tudo era mesmo a minha mãe, a minha irmã e mais uma ou duas pessoas muito próximas, de resto, tirando isso, mais ninguém sabia. Se calhar também era para não nos ligarem ou coisa do género, ou não Sim, aceitarem. Mas porque tu nessa mudou, altura, mudou. eu Diz, ia te dizer, diz. tu nessa altura ainda estavas muito com o medo da crítica, do apontar o dedo, do julgamento. Isso já mudou de lá para cá? Estava bastante. Isso já Já agora eu sou como sou e quem tiver bem está, quem não tiver, olha, o problema já não é meu. Eu sou como sou e não vou mudar nem deixar de ser quem sou, só porque outros não querem ou não aceitam. Ai, que orgulho da minha Sim. menina. Que coisa linda. Ai, que orgulho. Adorei a tua resposta. É isso mesmo. É isso mesmo. Que orgulho. Agora até me deixaste com as lágrimas nos olhos, a sério. Mas pronto. Aqui, Não, mas continua. também se sou assim, também é muito devido a ti e ao Vítor e a todo aquele apoio que tivemos durante aqueles meses. E que continuamos a ter hoje em dia também é importante dizer isso. Mas diz, para quem está do outro lado e que possa ter passado, e tu sabes, não é? Cada pessoa tem experiências diferentes, tu ouviste dentro da turma tantas histórias, Sim. tantas experiências, até porque a faixa etária das pessoas que estiveram presentes na turma foi diferente, não é? Portanto, cada um tinha realmente histórias de vida muito diferentes e que te ajudou a entender uma perspectiva de vida muito ampla. Eu própria também partilho imenso a minha trajetória com os alunos e também falo muito das minhas falhas e das minhas quebras. O que fazendo uma análise àquilo que o curso te deu, o que é que tu achas que o curso de mediunidade mais te deu? Vamos dizer assim, se é que o português está correto. Olhem, antes de mais nada, quero-te dizer que são 18 e 18, por isso não podia estar num alinhamento melhor neste momento. Deus é connosco. Ora, sempre! Ora, mudou imenso. Eu, de certa forma, não sabia lidar com muitas das coisas que sentia, não entendia o porquê de sentir muitas vezes como sentia. Vou-te dar um exemplo. No dia em que eu fiz 19 anos, fiz uma festa no restaurante com amigos, com família, e senti-me muito mal nesse dia. No restaurante, lá com as pessoas todas. Eu também não. O meu dia de aniversário é 2 de novembro, é um dia espetacular. Estávamos todos à mesa e eu comecei a não me sentir muito bem. Estava imensa gente, o restaurante estava cheio e eu não estava a conseguir saber lidar com aquilo. Na altura ainda não tinha começado o curso. E eu só pensei, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu sentia aquele aperto lá nas pernas, como se estivessem ali a puxar-me. Tinha imenso sono, eu bocejava imenso lá no meio, Isso foi só me logo a pus a seguir, pé. isso foi logo a seguir à limpeza que Sim, tu fizeste, praticamente, né? Foi logo foi. quando foi falado do curso, sim. E depois, Até que eu me pus a pé e como é que tu conseguiste lidar com essa situação naquele momento? Tu ainda não tinhas muito conhecimento. não, lidei um bocado mal, sinceramente. Não sabia muito bem o que fazer ou o que dizer. Só fui pedir ajuda à minha mãe. A minha mãe nessa altura também foi quando caiu e tinha fraturado as vértebras também, olha, nem se podia pôr a pé. Tiveram que vir comigo cá fora e tal. Alguns diziam que eu estava a ter um ataque de pânico. Eu sabia perfeitamente que não era ataque de pânico nenhum. Eu sabia muito bem de onde é que aquilo vinha, mas não conseguia explicar. Depois, pronto, ao fim e ao cabo, só me apetecia mandar toda a gente embora. E ir embora também. Não estive ali presente como devia estar, eu não conseguia sequer quase falar para as pessoas, fiquei mais ali no meu canto. O que era para ser um dia de festa e para festejar, ao fim e ao cabo não correu muito bem. Mas pronto, e nessa altura eu só pedia que alguém que me conseguisse ajudar para eu saber defender-me e proteger-me nesses momentos. Hoje em dia, se isso me acontecer, já sei o que fazer, já sei o porquê de acontecer, mas também muitas das vezes já me protejo antes
antes de ir, que é para não acontecer isso. Tu no ano de 2020 tiveste algumas experiências nesse sentido. Lembro-me de tu teres comentado comigo, logo ainda no decorrer da formação, a formação ainda estava a acontecer, e tu tiveste aí uma ou duas histórias que acabaste depois de partilhar connosco, em que estavas num grupo com amigas, coisa banal, básica, não é? Em que tu foste ajudar ali um passeio antes da pandemia, antes de nós entrarmos em confinamento, e tu tinhas estado com alguém, ou ias estar com alguém, e tu já estavas a sentir qualquer coisa. Não sei se tu te recordas desta história que eu me refiro. Recordo, sim, senhora. É uma história menos boa. Foi o facto de eu estar a falar com uma pessoa e, sinceramente, comecei-me a cansar, comecei-me a fartar. Eu, desde que comecei a fazer o curso, algumas coisas em mim me incomodaram completamente. E já não tinha paciência, já nem conseguia estar ali como estava antes. E no dia, ou no momento em que eu decidi dizer-lhe que, sinceramente, não conseguia mais e tinha que deixar de falar, senti-me mal, muito mal. Olha, não sei explicar, mas senti-me tão mal. Olha, comecei a vomitar. Estava com uma grande amiga minha e comecei a vomitar assim do nada, a sentir-me mal. E fez-me assim um clique de momento e veio-me assim à cabeça, ok, foi por causa da mensagem que tu mandaste. Até podia não ter sido por mal, lá está, mas não estava a contar com aquilo. E de certa forma podia ter ficado magoada, entre aspas, e eu acabei por ficar assim. Mas, por exemplo, se fosse noutra altura, eu não me sabia controlar nem fazer nada. Aí, nesse dia, pus exatamente em prática o que já tínhamos aprendido no curso há um mês atrás e fiquei bem. Passado pai, um quarto de hora, meia hora, fiquei bem. Fiquei a Filipa na mesma. E não deixaste que isso te afetasse. Não é? Entretanto, o curso terminou. Entretanto, tu aprendeste muita coisa, não é? Equilibraste muito. O ano 2020 foi extremamente desafiador para todos nós, ao nível espiritual. Sentiu-se no ano passado, sente-se ainda este ano e vais continuar aqui a sentir, não é? Mas vamos falar do que já aconteceu. Como é que tu lidaste depois do curso terminar? Uma coisa é quando nós estamos ali, como eu costumava dizer na formação, quando nós estamos ali todos juntos, a sensação de conforto, de proteção e de apoio está ali presente e É verdade. então lida-se com as coisas de uma outra forma diferente. Depois, quando o curso acaba, acho que dá. Eu sinto isso como vossa formadora, sinto isso. Senti muito isso no final da vossa turma e acho que vocês também sentem o mesmo, que é dá aquela sensação que agora sois libertados para os lobos, agora estáis no mundo real. Embora eu esteja aqui deste lado, mas já estáis a caminhar por conta própria. Ou seja, vocês fazem uso daquilo que vos foi passado e de todos os tópicos e de todas as informações que nós falamos, e as nossas aulas sempre foram muito intensas, eram muitas horas, a nossa formação começava ali por volta das 10h30 e muitas vezes eram 7h30, 8 horas, nós ainda estávamos em formação. Nós entrávamos pela noite dentro, se pudéssemos. Para muitas horas de formação, realmente. E o que é que aconteceu contigo depois de termos terminado a formação? Ou seja, tu tens saído do ninho que a formação te deu e que tu te sentiste entregue aos lobos, ao mundo cá fora, e lidares com essas adversidades ali na hora, ouvires a tua intuição, perceberes aquilo que a tua alma te está a dizer, saberes quando podes fazer tu algo ou quando precisas de complementar com a ajuda de alguém, se for o caso. Como é que tu lidaste depois? Ou seja, depois de nós terminarmos a formação, como é que tem sido a tua vida independente? Ora bem, estava por minha conta, basicamente. A partir dali tinha que fazer por mim, já tinha as ferramentas, já tinha tudo, por isso tinha que fazer por mim. Acho que sempre fui acreditando no que ia vendo, no que ia ouvindo. Eu sou mais de ver, tipo, mais durante a noite, de ver o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Se bem que às vezes ainda tenho assim alguns medos quando vejo alguma coisa. Essa parte, É, focar um bocadinho mais à frente, né? Porque muitas das pessoas falam disso, né? Eu sonho muito e depois o que eu sonho acontece de uma forma ou de outra e eu até tenho medo quando sonho com alguma coisa, portanto isto aqui manifesta-se muito.
Tu consegues lidar com isso agora de outra forma, de uma forma mais tranquila? Claro que mexe sempre. Até a mim me mexe quando eu sinto. Nós temos que ser realistas, as coisas são o que são. Não é por nós termos. Não é por nós evoluirmos ou por nós conhecermos, ou seja lá pelo que for que as pessoas possam achar, que nós somos alguns gurus, que nós não somos gurus nenhuns, nem eu sou guru, nem eu me considero guru de coisa nenhuma. Não. E uma coisa que eu disse muito na tua turma foi, eu aprendo imenso com cada turma que tenho, com cada experiência dos alunos, é um aprendizado de ambas as partes muito grande. E nós não somos gurus, de coisíssima nenhuma. E todos nós estamos a ser desafiados sempre. Quando nos toca de nós receber informações sobre nós, quem nós amamos, não é? Quem nos é querido de alguma forma, nem sempre é fácil nós conseguirmos. Não é fácil nós conseguirmos encontrar aqui o equilíbrio de perceber, mas será que aquilo que eu senti é real? Será que, né? Portanto, vai-se colocar aqui os pontos de interrogação, vai criar desequilíbrio, vai criar medos, instabilidade, vai destruturar, é desafiador. E isto é importante que todos tenham consciência que não é por facto de estarmos a fazer a formação XPTO ou os milhentos conhecimentos que nós possamos ter dentro da espiritualidade que vai mudar esse aspecto, porque quando toca naquilo que nem é tanto em nós, mas quando toca naquilo que é nosso, daquilo que está cá dentro e que nós amamos, principalmente os nossos entes queridos, essa porcaria dói para caraças. E custa bastante encontrar aqui o contrassenso na balança, não é? Mas tu tens conseguido ao longo destes meses? Sim, tenho conseguido, sem sombra de dúvida, se bem que às vezes há coisas que eu vejo que não digo. Não sei, coisas de que pessoas que me são próximas e tudo mais que não digo. Não sei se faço bem, não sei se faço mal, mas às vezes também, de certa parte, mexe comigo e eu não sei como lidar com isso. E acabo por não dizer, ou então digo mais para a frente, quando já passou algum tempo e eu já conseguiria lidar melhor com a situação. Mas de resto, muitas das coisas que vejo e que vou obtendo assim a percepção e assim, sim, vou dizendo algumas pronto, acho que ainda estão cá dentro por dizer. Mas de resto, sim. Ainda estás aqui a construir um bocadinho a tua segurança. O facto de tu estás aqui a dar hoje a cara e o facto de estás a falar deste assunto tão abertamente já mostra o quanto tu estás a abrir aqui completamente para isto e o quanto tu levas aqui, realmente foi aquilo as tuas palavras há um bocado, tu és assim, tu ainda és muito nova, tu ainda estás de uma descoberta muito grande de ti e tu tens noção perfeita que tudo aquilo que são os aspectos da tua mediunidade ainda vão sofrer aqui muitas cambalhotas ao longo do teu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, não é? E a forma como se manifestou até à data, ou que se poderá se manifestar até à data, tu sabes perfeitamente que poderá ser alterado entretanto, e outras características vão ficar mais ativas, outras poderão ficar mais adormecidas, nem sempre tudo acontece da mesma forma, e lá está, como eu digo, tu ainda és muito jovem, o facto de ainda seres muito jovem também te dá dá-te essa oscilação no bom sentido, oscilação no sentido de que ainda tens muito para descobrir das características que estão reservadas para ti dentro da mediunidade, não é? Claro que não vem tudo para ti ao mesmo tempo, senão, coitadinha, tu assustavas-te, nem conseguias gerir tudo de uma forma positiva. Mas tu ainda vais descobrir muito e sempre que cada porta, e não sei se isso já aconteceu ao longo destes meses, se já te foste apercebendo outras características que começam aqui agora a querer bater à porta, que tu até agora conheces, não é? Como tu dizes, és muito de ver através dos sonhos, mas se outras, porque há muitos aspectos da mediunidade, há muitos dons, como se costuma dizer, a clarividência não funciona só por vermos, não é? Olhar e vermos como nós estamos aqui. Há quem veja com os olhos da cara, há quem veja com os olhos da alma, não é? Há quem veja nos olhos da alma, mas num pensamento, há quem veja com os olhos da alma num sonho. Há muitas formas em que a clarividência se pode manifestar e que não tem que ser igual para todos, nem vai ser igual para todos. E o facto de se manifestar agora de uma forma, neste momento, não quer dizer que daqui a meio ano eu vou ver através dos sonhos, mas passei a ver através da mente, ou passei a ver através dos olhos físicos. Já algum outro despertar aconteceu em ti depois de terminarmos o curso? Assim, tirando o facto de disse há bocado das cartas, tirando isso, o facto de ver, de resto,
Acho que continua tudo basicamente igual. O facto de ver, muitas das vezes a intuição, A tua do tipo, intuição está às mais, vezes estou assim, a tua intuição está às mais vezes estou desenvolvida. assim, às vezes estou assim do nada e vem-me tipo assim uma coisa à cabeça. Eu até eu, quando me vem alguma coisa assim à cabeça fora do normal, eu penso, pronto, isto foi em algum contexto e na semana passada me aconteceu isso. E pronto, ao fim e ao cabo estava certa. Porque isso é a tua intuição a falar e a tua intuição está mais desenvolvida. E muitas pessoas que nos estão a ver dizem assim, também sou muito intuitiva e também recebo muita informação da minha intuição. Mas nós sabemos que não basta ser intuitivos, temos que ser intuitivos, mas temos que ter a intuição equilibrada, porque nem sempre a intuição fala a nosso favor. E se nós não tivermos em equilíbrio com a nossa intuição, ela vai nos direcionar para sítios que nós não queremos ir. E a tua intuição está cada vez mais desenvolvida, mas mais em equilíbrio com aquilo que tu precisas que esteja com o teu eu interno, com a tua alma. Ana, vamos ver aqui alguns comentários aqui de algumas pessoas. Temos aqui a Marisa que está a dizer, eu tenho 46 anos e sempre desde pequena tive algo, e tenho ainda agora, nem há poucos minutos senti que tinha de ligar para a minha mãe. E ela me deu uma grande notícia, que ela mais à frente disse que era uma notícia mesmo muito boa. Aqui foi o quê? Foi a intuição a falar, não é, Ana? Foi a intuição. Aqui foi É verdade, é assim, é a intuição. Isso é, acontece muitas vezes também. é uma das características também da o que é mediunidade, acima de tudo? Um bocado depois acabei por não responder. A mediunidade nada mais é que o facto de nós estarmos a interagir com o mundo extrafísico, onde estão todas as informações, todas as respostas que nós precisamos para trilhar o nosso caminho terreno aqui neste nosso propósito, neste plano, não é? E nós, se estivermos com a nossa racionalidade sempre ativa, nós desligamos aqui um bocadinho da conexão com este mundo extrafísico. E entender os sinais, as mensagens que o mundo extrafísico nos dá nem sempre é fácil, porque funciona muito como código e nem todos nós vamos receber o código da mesma forma ou através do mesmo meio. Então é muito importante que cada um entenda a linguagem com que este mundo extrafísico, este mundo espiritual fala connosco, porque não vai ser igual para toda a gente. Eu não posso dizer que clarividência é todos aqueles que olham e que veem, porque há muitos clarividentes que olham e não veem nada pelo físico, não é? Há muitos audicientes que não ouvem da forma como vocês me estão a ouvir, ouvem de outra forma. Eu sou audiciente e eu não ouço dessa maneira assim. A minha maneira de ouvir é totalmente diferente e a minha maneira de ver é totalmente diferente da Diana, por exemplo, e de ouvir também. E é muito importante que cada um perceba as diferenças. Não é dizer, porque tu vês com os olhos e eu não consigo ver com os olhos, então tu és mais do que eu. Isso é errado, não é? Porque a Ana percebeu na turma em que estava incluída que as diferenças são imensas, mas depois no fim é tudo igual. É incrível como depois, em determinados exercícios e tudo que se fazia, a mensagem era a mesma, cada um sentindo a sua forma, vivenciando a sua forma, recebia a informação, o código, vamos dizer assim, à sua maneira, mas estava lá. E acertavam. E não é porque um sentia de uma maneira, ou via, ou comunicavam de uma forma, que o outro também tinha que ver e sentir exatamente igual, porque todos nós somos diferentes. E estamos a fazer aqui. Como quando fizemos aquele exercício, acho que foi na última aula da psicografia. Eu, sinceramente, ao fim e ao cabo, não, acho que não é muito bem por ali a minha onda. Não, há muitas pessoas que nesse exercício acabam por ainda não estar preparados, há outros que conseguem deixar fluir muito mais, lá está, porque todos nós não temos que, ou melhor, nós não estamos todos alinhados na mesma frequência e não vamos, todas as características estão em nós, simplesmente elas não se manifestam nem se despertam todas na mesma altura. E umas pessoas vão ter muita facilidade a fazer esse exercício, por exemplo, e que foi o caso, outras nem tantos. A Ana Filipa teve aqui algumas dificuldades nesse exercício. Havia outros exercícios. Ela acabei logo por ter passado 2 minutos. Pronto, isto não é comigo. Há outros exercícios que já conseguia melhor. Ora, a Ana diz que possivelmente nem davam conta das horas passar. As nossas sessões, as horas passavam e nós tanto esquecíamos de ir almoçar, que era incrível. Olha, o António diz orgulho, Ana, deve ser alguém que te conhece, portanto está aqui orgulhoso. É verdade. De estás a dar aqui
a cara. Penso que deve ser difícil todos aceitar porque nos julgam. Falar sobre espiritualidade, mediunidade, dizer que se está a fazer um curso dentro desta área ou que se está aqui a perceber mais sobre si próprio, não é fácil para as pessoas falarem, não é aceito pela sociedade na maior parte das vezes, embora nós já estejamos numa dinâmica em que as coisas estão um bocadinho mais abertas, mas sim, o apontar do dedo, o julgamento, ainda se faz sentir muito e acaba por ser aqui bastante negativo. E eu 46 anos e tive coisas mesmo grandes. Há pessoas que, infelizmente, têm a mediunidade desperta. Isto para muitas pessoas, a mediunidade, para que algumas pessoas entendam, é aquilo que antigamente os antigos diziam, a morada aberta. Quem é que já fechou a morada? Que nos está a ver? Quem é que já foi fechar a morada? Tu fechaste a morada? Já não me lembro se tu me disseste isso. Chegaste a fechar a morada? Sim. Nunca fechaste a morada? Não, sempre me disseram que eu não podia fechar, então olha, nunca fechei nada. Não, eu fechei. Mas isso é verdade, e ainda há muita gente ainda continua a achar isso, deixa-me terrivelmente chateada, o facto de chamarem bruxas. Bruxas para mim é uma coisa muito má, tem um significado mau. Toda a gente que me chama bruxa esquece. Mas não tenhas porque eu próprio chamo-me isso, portanto eu sou bruxinha cá de casa e eu sou bruxa, mas sou uma bruxinha boa, portanto nem sempre tenho as antenas ligadas porque de vez em quando elas metem folga, mas já tem que assumir aquilo que nós somos e a nossa ancestralidade nós somos bruxas, nós vimos da linha das bruxas e nós temos que assumir aquilo que nós somos. Bruxas são mulheres sábias, mulheres com uma sabedoria de alma que ninguém imagina. Agora, as pessoas que dão uma conotação negativa às bruxas, isso são pessoas incultas e ignorantes, que coitadas, que não sabem o que estão a dizer. Mas eu não tenho vergonha nem medo de dizer que sou bruxa boa. Não faço bruxices, mas sou bruxa. Não deixo de ser bruxa. Eu lembro-me, tu dizias isso na turma, que eras uma bruxinha, lembro-me, sim senhora. É a realidade, não é? Eu, por acaso, a parte da mediunidade, lá está, a mediunidade hoje em dia nós chamamos assim, mas antigamente, e quando eu era pequenina, utilizava-se muito a expressão de ter a morada aberta. A morada aberta o quê? Faz com que a gente tenha esse acesso ao mundo extrafísico e as pessoas, assim, numa faixa etária dos 30, 40 anos, 50, muito provavelmente conhecem esta expressão, e porque era uma expressão muito utilizada. Eu vou fazer 40 anos este ano, portanto, no meu tempo era isso que se utilizava. E a minha mãe fechou uma morada que eu tenho noção, pelo menos 3 vezes. E a última em que ela me fechou a morada, eu já era eu já namorava com o Vitor, ainda não era adulta, porque eu comecei a namorar cedo, mas já deveria estar aí com os meus 16, 17 anos também, a última vez que a minha mãe me fechou a morada, porque a minha mãe sempre dizia que não queria que eu tivesse que trabalhar nesta área, porque isto ia me fazer sofrer muito. E a minha mãe, sempre que lhe diziam que o melhor para mim era fechar a morada, a minha mãe, coitada, na inocência dela, e porque achando ela que estaria a fazer o melhor para mim, ela sempre o fez. E eu recordo-me da minha última vez em que me fecharam a morada foi um padre, que eu tive que ir a Évora, acho que foi em Évora, foi longe, para caraças. Eu estava muito doente, eu estava a morrer nessa altura também, estive muito doente. E eu já não comia para há 1, 2 semanas, a quase. E isto tudo porquê? Porque eu tinha uma data de espíritos comigo, eu tinha mais de 40 obsessores em cima de mim e não me permitiam que eu comesse. Portanto, a intenção deles era levar-me a tal ponto a ficar doente que eu viesse a falecer. A minha mãe, em desespero, também correu muito. Minha mãe, coitada, minha mãe já tem um trauma nisto, porque ela já passou toda uma vida comigo por todos os sítios e mais alguns, desde médicos a todas as bruxas e mais algumas que ela encontrou pelo caminho, de forma a me equilibrar. E eu, pelo menos, tenho referência aqui de 2 mais presentes, essa, e quando eu tinha 10 anos de idade também. Portanto, para a minha mãe, quando alguém me diz bora lá, vamos, que ela precisa, a minha mãe nem pensava 2 vezes. É já para ontem que eu movo o que tiver que mover. É para fazer, é para fazer. E a minha mãe foi, levou-me logo para Évora. Eu não me lembro nada do caminho para lá, porque eu só me lembro de ir deitada no carro e não me lembro de absolutamente nada. Só me lembro do padre à minha frente a benzer-me, a fazer a oração e a fechar-me a morada. Na altura
tive que andar com um fio ao peito, com a chave. Muitos de vocês aí desse lado provavelmente já devem ter passado por este processo também. Eu ainda andei assim uns anos com a chave, mas sou-vos franca que pá, com chave ou sem chave, né, dizem que vão fechar o cofre, também é outra expressão que se utiliza, tem que se fechar o cofre também. Pá, o meu cofre é muito teimoso porque ele sempre arranjava forma de abrir, ou então a fechadura era muito fraca que não se mantinha fechada durante muito tempo. E a última vez foi essa, e depois, entretanto, eu já assumi a minha maturidade, já me tornei mulher, eu deveria estar com 16, 17 anos na altura. Depois, mais tarde, conforme foram surgindo outras situações, eu comecei a negar. Não é? Portanto, eu depois deixei de fechar a morada porque não me fazia sentido. Nunca foi minha ideia fazer este processo, nunca me visualizei a fazer o trabalho que eu faço, sempre o reneguei, sempre me afastei deste caminho, não era algo que de alguma forma considerasse que fosse benéfico. Ainda hoje, e sempre vos disse isso em turma, eu não posso dizer que é um mar de rosas, porque não é. E há muitos aqui, eu costumo utilizar muito esta expressão para muita coisa, mas a verdade é que isto é um dom que em muitos momentos da nossa vida se pode tornar uma maldição. O importante é nós aprendermos a encontrar o equilíbrio dentro desta característica que nós temos. E é uma benção nós conseguir conectar com o outro mundo, com o outro lado. É uma benção nós estarmos conectados com os nossos guias, com os nossos anjos, com os nossos mentores. Mas nós não podemos esquecer que existe um outro mundo. E da mesma forma que existem as trevas, também, a luz, existem as trevas. E da mesma forma que nós... De que maneira? E nós temos que trabalhar muito mais para nos manter conectados com a luz do que com as trevas, porque nós com as trevas caímos e nem nos apercebemos que caímos, que estamos lá. E que de repente estamos tão quebrados que os encostos vêm e se colam a nós. E bloqueiam a nossa vida e nos fazem ficar doentes e nos fazem estar à prova. É horrível. É horrível, é doloroso. Eu pessoalmente posso-vos dizer, não vos vou mentir, já muitas vezes desejei a morte, mas muitas vezes desejei a morte. Entre aquilo que eu estava a passar e aquilo que era a ideia da morte para mim, eu desejei muitas vezes, opa, está na horinha, levem para casa outra vez, porque o caminho aqui está muito complicado. Não, já o senti isso. Sabe que aconteceu o mesmo em novembro, quando eu fui ao centro, também, até como o Vitor também, e até cheguei lá a dizer exatamente isso, que preferia naquele momento ter morrido do que ficar ali a passar o que estava a passar. Porque há momentos, mesmo hoje, mesmo com todo o meu processo, com todo o meu conhecimento, há momentos que eu tenho que passar pelos meus processos de limpeza, há momentos que são dolorosos, há momentos que eu sou testada assim como tu ainda continuas, mesmo tendo feito o curso de mediunidade. O que muda é que tu passas a ter uma consciência e tu passas a ter ferramentas que tu sabes o que é que tu tens que fazer e sabes de onde é que vêm aqueles ataques. Tu começas a perceber, começas a sentir, a interpretar o teu corpo e percebes, espera aí, isto é de um encosto, ou isto é a energia de uma pessoa que pensou em mim, ou porque é uma magia que fizeram, não é? Portanto, não é, Ana? Portanto, tu já consegues ter esse filtro ou não? Tu já consegues, já. A bater mal, de onde é que vem? E já consegues te focar na limpeza naquela direção. É que não sim, se bem que a maior parte das vezes recorro sempre a ti ao Vitor. Mas já tens percebido, pelo menos tu chegas lá por ti, já sabes, o problema é este. E não só para ti, tu tens chegado lá para outras pessoas e já tens ajudado outras pessoas também com essa informação, porque tu estás a falar com elas ou estás a analisar, porque tu encantaste com o oráculo da Era Dourada, não é? E ainda mesmo sem informação, tu já andas aí a bombar com ele, não é? E tu estás a conseguir ir buscar as informações que muitas vezes as pessoas precisam. É ou não é? É verdade. É verdade. Portanto, a maior transformação acaba por ser aí. Ora, a Marisa diz assim, é que não estava para falar com ela, mas senti que tinha que ligar. Tal intuição como cá estávamos a falar. Liga na hora. Eu, por vezes, sinto cheiro de flores e de velas de cemitério. Ok, interessante. E o que é que isto pode ser, Ana? E vejo... Ela também diz assim, e vejo muitas horas pares, principalmente 11. Eu é exatamente igual, 11 e 11, meio-dia, 12 e 12, é exatamente igual. Mas isto são mensagens. Isso são mensagens divinas, isso são mensagens angélicas que vos vêm dar aqui a orientação. O cheiro das flores também tem a ver com energias divinas, já as velas do cemitério nem por isso.
não é? E é aqui que é importante ter esta noção. As velas do cemitério, quando acende, muito provavelmente existe ali a energia de uma alma que anda ali a rondar, né? Pode ser num espaço, pode ser não é numa situação. O cheiro de flores é a energia angélica que anda ali a rondar. Portanto, são coisas totalmente diferentes e cheiros totalmente diferentes que vão criar emoções ou reações no corpo das pessoas também totalmente diferentes. Aqui a Marisa diz assim, desde os meus 10 anos são grandes. Eu vi não sei quem, mas agora me arrependo porque foi grande. Da experiência que a Marisa foi tendo. Eu tinha uma pessoa que me fechava o cofre, diz a Ana Ramos. Porque antigamente utilizava-se muito, a Maria também diz que também lhe fecharam o cofre, né? Portanto, fecharam-lhe a morada, porque era algo que se utilizava muito. Mas nunca fica totalmente, pois não, Susana? Eu não aconselho que as pessoas façam isso e não aconselho pela minha experiência, porque depois quando ela tem que abrir, ela vai abrir novamente. E um bocado eu estava a brincar, mas falando a sério, nós vamos com a intenção de fechar, nós vamos ali, ok, criamos uma energia que bloqueia todo este acesso ao outro mundo. Criamos ali uma barreira quando fechamos o cofre. Mas essa barreira depois, ou seja, a nossa energia, porque faz parte do nosso processo, porque faz parte da nossa alma, a nossa energia vai insistir em quebrar essa barreira. Enquanto ela está ali a perder tempo para quebrar aquela barreira, nós estamos a sofrer. E eu vivi isso na pele. Portanto, é o que eu estava a dizer há pouco. Por muitas vezes que a minha mãe tentasse fechar a morada, ou melhor, por muito que a minha mãe me levasse a fechar a morada, que me levou, ela sempre abriu. Por isso é que eu, durante 3 vezes, em fases diferentes da minha vida, eu tive que ir fechar outra vez. Porquê? Porque fechou, demorou aquele processo em que ela esteve fechada, mas depois voltou a abrir, e eu comecei, porque eu fugi imenso deste mundo, eu nunca quis saber nada deste mundo. Depois voltava a ser atacada outra vez, a minha mãe lá ia, e eu ficava sempre doente, a minha mãe lá ia procurar ajuda e apoio, lá lhe voltavam a dizer que tinha a ver com isto, que eu tinha que voltar a fechar. Normalmente, ando sempre aqui cheia de encostos e coisinhas lindas assim à minha volta, sempre fui desde pequena, né? Tá aqui sempre os espíritos aqui comigo, uma pessoa muito espirituosa, e então acabou sempre por levar a minha mãe a procurar. Mas sempre acompanhada, pronto. Eu ando sempre acompanhada, agora ando mais bem acompanhada. Sempre o lado positivo. Agora ando mais bem acompanhada do que aquilo que andava quando estava de costas viradas para este lado, porque enquanto eu mantive as costas viradas para me aceitar enquanto bruxinha que sou, enquanto médium que sou, não é? Enquanto tenho estas características, sim, a minha energia, por muito que eu fosse uma pessoa ativa, positiva, tive aqui o meu lado rebelde enquanto adolescente também, não é? Mas a minha vibração estava sempre muito disponível para os encostos. Então eu andava sempre com almas penadas em cima de mim, eu andava sempre, constantemente a minha mãe tinha que me mandar a limpar, ou ia comigo, ou dar a volta, como se costuma dizer, para me limpar. Até o dia em que eu me abro e que eu também coloco para mim própria esta aceitação, né? A partir de agora eu tenho que entender mais. O que me levou a criar este curso foi minimizar o sofrimento que as pessoas, ou melhor, minimizar o sofrimento que eu passei, porque eu não tive quem me ajudasse e eu todas as mãos a quem recorri, basicamente não interessa, whatever, mas não foi agradável, não foi agradável, e eu sempre olhei para este lado como, tem um lado muito bonito, quando nós estamos realmente na luz, quando estamos conectados com as entidades que nós devemos estar conectadas, mas para nós estarmos conectados também temos que saber estar ligados, não temos que saber estar ligados às trevas, temos que perceber as trevas para entender quando elas se manifestam na nossa vida, para nós as podermos remover. Tu consegues ter a noção disso, não consegues? Consigo, agora consigo ter muito bem a noção disso. Se bem que nem sempre é bom, mas... Se bem que eu também brinco muitas vezes com isto e a minha mãe às vezes dá-me na cabeça porque diz que eu estou a brincar com coisas sérias. Mas é assim, então, se eu também não levar isto a brincar, olha... Mas é importante brincar. É importante brincar. A parte da leveza em que tu colocas nisto e não deixas que isto te derrube, mesmo quando estás a ser atacada por encosto por qualquer coisa, faz com que a tua energia suba. E ao subir,
ele já não tem tanta força sobre ti, e é muito importante. A Ana estava a dizer que andava com uma chave no chakra cardíaco, como eu tive que andar aquilo anos, eu nem podia ir. Eu lembro-me um dia que queria ir a um casamento, queria trocar, tirar o fio e colocar outra coisa, e a minha mãe não me deixava, ter que andar sempre com o raio daquele fio ao pescoço, que nem dava nada com o vestimento que eu queria, aquilo era um filme. E no verão eu ia para a praia, então ficava aqui com a marca do fio, sempre ao peito, porque eu não podia tirar. Olha, temos aqui a Lourdes, que diz assim: identifiquei-me com a Ana devido aos desmaios. Eu, com 13 anos, mais ou menos, na escola, desmaiava. Durante um ano, dei 21 entradas no hospital por desmaiar e por estar bastante tempo desmaiada. Mas até hoje os médicos não sabem dizer nada. Já não desmaio há muito, mas quando presinto alguma coisa, pica-me muito o peito. Dói mesmo. Ana, dirias que a Lourdes tem ou não o portal dela aberto no contexto da mediunidade? Tem, sem sombra de dúvida. Olha, era um bom investimento o curso. Olha, Márcia, a minha mãe e a minha avó diziam sempre que tiveram que me fechar quando eu era pequena, apesar de eu até hoje não perceber bem o que isso quer dizer, mas bom, o fechar, Márcia, é mesmo isso, é fechar a morada, ou seja, criar aqui um bloqueio entre a tua conexão com o mundo espiritual, o que pelos vistos também não deu aqui muito resultado, porque a Márcia é uma mulher que eu conheço tão bem, e sabemos que ela também vai sentindo aqui as coisas e tudo, portanto, não, lá está. Muitos de nós, que na nossa infância, adolescência, em alguma fase da nossa vida foi a morada fechada, a esta altura ela já está aberta. E em 2020, 2021, muitos de vocês andam a bater mal. Andam em desequilíbrio total. Andam porquê? Porque sempre foram reprimidos, nunca trabalharam e procuraram o equilíbrio da alma dentro do ser que são, e então com todas estas energias, com a entrada desta nova frequência que nós estamos agora, há um desfazamento vibracional, então fica muito mais difícil para se lidar com algumas coisas, e depois fica tudo muito, a tal intuição que nós um bocado estávamos a falar, fica muito mais desperta, mas não é sinónimo que esteja em equilíbrio e que traga sempre as direções corretas. Temos aqui a Márcia a dizer que gosta da palavra bruxa, olha. Estás a ver? Depende do palavra que levarmos e não sei o que é que fazer então. É verdade, é verdade. É a expressão de cofre aberto. Eu agora deixo assim aqui este espaçozinho, até para nós não nos alongarmos muito, já estamos a falar há 1 hora, Nossa Senhora. Se alguém tem alguma dúvida sobre mediunidade, se vocês querem tocar aqui alguma experiência, compartilhar aqui connosco alguma coisa que possamos aqui falar, eu vou vendo aqui os vossos comentários. Maria diz brincava com amigos que ninguém via e até tinha o nome. Isso é clarividência manifestar-se, que é muito comum nas crianças. As crianças pequenas, até ali aos 5, 6 anos, é muito comum as crianças brincarem com os ditos amigos imaginários, que muitas vezes os pais têm tendência para chatearem-se com os filhos, né? Eu não te quero ver a falar sozinho, não tens nada que dizer que está ali o teu amigo XPTO porque não está ali ninguém. Não façam isso, por amor de Deus. Vocês estão... depois ficam com traumas e um bocadinho, sai gostar disso. Não façam isso. Como diziam os antigos, vocês estão a tolher a criança. Não façam isso de forma alguma, porque eles podem estar a ver. O facto dos pais não ver não quer dizer que as crianças não estejam a ver, não quer dizer que as crianças não tenham esta sensibilidade. Os mais pequeninos é normal que o tenham. Depois, com o crescimento, alguns vão barrando naturalmente, já não está tão ativo e depois poderá ativar-se mais para a frente na sua idade adulta, numa outra fase da sua vida. Há outras crianças, como o teu caso, né? O caso da Lourdes, que há um bocado falou, que entra, ou seja, não tens tanta memória na fase de criança, mas tens mais a memória na fase da adolescência, que se foi aqui manifestando. Mas validem. Enquanto pais, nós enquanto pais somos responsáveis para dar o equilíbrio aos nossos filhos. E é muito importante que os pais aceitem, principalmente aqueles que são mais céticos, que existe muita coisa à vossa volta que vocês não conseguem explicar. E dar o benefício da dúvida é melhor do que vocês estarem a bloquear e a estragar a vida dos vossos filhos, porque de uma forma ou de outra vocês vão deixar marcas, vão deixar mazelas, vocês vão deixar sofrimento que pode ser evitado se vocês tiverem a compreensão, tá? Eu lembro-me perfeitamente que a minha filha tinha 5 anos de idade, minha filha Fátima, a ver o Museu de Cera. Eu acho que contei essa história na turma para vocês, acho que vos contei. Se não foi na tua turma, foi noutra.
É capaz. A minha filha mais velha tem agora 16 anos. Ela, quando tinha 5, nós fomos ao Museu de Cera, a Fátima, a ver. E mal nós estávamos a entrar, logo ali tem várias cenas, não sei se vocês já conhecem, mas tem as várias cenas sobre a história dos três pastorinhos. E havia lá um cenário onde estava o anjo da Anunciação, quando ele apareceu aos pastorinhos, a falar sobre a Virgem Maria. A minha filha não tem mais nada a querer me largar a mão e desatar a correr para dentro do cenário porque ali estava o João Pestana dela. E aos berros, está ali o meu João Pestana. O que é que ele está ali a fazer? É o meu João Pestana. Quero que ele ande ali a dormir. Era o que nós dizíamos, olha, o João Pestana está aí a chegar e não sei o quê. E ela olha, vê aquela retratação daquele anjo e ela só me sabe dizer, não, amanhã é o meu João Pestana, o que é que ele está ali a fazer? E ele depois logo à noite não vai vir ter comigo. E ela estava certa ou não estava? Estava, porque ela sempre teve aqui uma conexão muito grande com os anjos em pequenina. E o anjo da guarda dela apareceu-lhe a ela várias vezes na infância, agora nem tanto, que ela agora está adolescente, está naquela fase meia panca, né? Pronto, está naquela fase, mas na fase de criança apareceu-lhe muitas vezes. Quando ela me olha para aquela imagem e me diz, está ali o João Pestana, eu entendi o que ela estava a querer dizer. Ela estava a dizer que está ali o anjo da guarda que lhe aparecia. Porque pela energia, pela forma como se apresentava a ela associou, ela tinha 5 anos, ela não tinha, né? Naquela iria buscar aquela alusão, entende? Portanto, é muito importante nós validar as nossas crianças, quando eles dizem que brincam lá com o amiguinho imaginário, com um A, B ou C, validem, está bem? Como é que se sabe se uma pessoa tem a morada aberta? A morada aberta, hoje, no século XXI, chama-se mediunidade, e nós temos mediunidade é quando nós sentimos, intuímos, vivemos, ouvimos, pressentimos coisas que não conseguimos explicar. E quando eu falo ver, não quer dizer que seja ver, olhar e ver, mas vocês estão, e cá dentro, na vossa cabeça, aparece-vos aqui uma imagem, dentro, né, vocês ouvem cá dentro do vosso cérebro a falar, vozes, informação, há muita forma de se manifestar. É o facto de vocês sonharem e perceberem ali as mensagens daquilo que vocês estão à procura, vocês verem vultos, e nem todos veem. As sensações, os empatas, as pessoas empatas não veem, as pessoas empatas sentem. É tudo através da pele, é tudo através das sensações, das emoções, dos arrepios, dos bocejos, que não quer dizer que seja tudo negativo, também não é sempre que a gente abre a boca que vai dizer que a pessoa está com inveja mal olhada, tá? Não funciona também assim. pode ser sono, atenção, né? Também pode ser sono, mas não é, né? E isso é uma coisa que nós focamos no curso, né? Não é sempre que a gente abre a boca vai dizer, estou a abrir a boca porque a carga está muito pesada, não. Muitas vezes nós podemos estar a abrir a boca porque os nossos guias estão-se a fazer sentir ali naquele momento. E não tem que especificamente ser um bocejo de energia negativa. É, no fundo, como é que nós sabemos que temos a mediunidade ativa? Quando nós vamos percebendo alguma coisa aqui se passa comigo, porque eu sinto que estou tolinha, mas eu sei as coisas manifestam-se, produzem-se na minha vida e acontecem. Eu pensei muito tempo que era tolinha. Acontecem estas coisas como a Ana falou, não é? Os desmaios, estou bem e de repente eu estou mal, não é? Agora estou aqui muito bem e de repente começo aqui a arrotar, ou começo a sentir a barriga inchada, ou começo aqui com uns calafrios enormes, ou então a suar muito. Porque é o colo entornado. Porque que então, tudo isto faz parte do processo de mediunidade. Agora, claro que ela se manifesta de formas muito diferentes dentro de cada pessoa. Eu não entendi aqui o que a Márcia disse, credo, Susana, estavas mesmo guiada por... pronto, estava mesmo... Sim, estava... Quando eu estou com muitos demónios. Sim, posso dizer, somos as bruxinhas mais lindas. Mas é que nós somos mesmo, Marisa, as bruxinhas mais lindas. E a Ana ainda vai conseguir dizer isso. Eu sou uma bruxinha linda, sexy, loira. Foi o padre... Está quase, está quase. Estás quase lá. A FAF, mas perdi as medalhas que ele me deu passado 15 dias. Quando a Maria fechou, também foi fechar um padre. Antigamente os padres faziam muito isso. Agora, acho que são muito poucos aqueles que fazem. Em criança, quando a Maria falava com crianças, com essas crianças assim invisíveis, tinha 5, 6 anos. As crianças mais pequeninas têm muita facilidade
de interagir. Então é muito giro vocês apreciarem os bebés. Os bebés, quando estão deitadinhos na cama, a olhar para o céu e a rir-se. Vocês não fazem ideia do que é que eles estão a ver. O que é que lhes é revelado? É que vocês não fazem mesmo. E quando eles estão-se a rir, e de repente eles choram e armam um berreiro, e vocês não entendem porquê, pensam que é cólica, ou pensam que é outra coisa qualquer que está a dar ao bebê, não é. São estas energias, ou são estes espíritos, estas entidades que se apresentam. Estão ali todos encantados a ver os serafins, os querubins, ali a avançar para eles e a tomar conta deles, os anjos da guarda, que é o que acontece aos bebés pequeninos. E quando de repente uma energia mais densa se quer apresentar, em que os anjos da guarda têm que tomar a posição de proteção para as crianças veem os bebés pequeninos, recém-nascidos, bebezinhos, vêm. E foi muito giro, por exemplo, eu apreciar isso nas minhas filhas, muito giro, salvo seja, mas foi interessante apreciar isso nas minhas filhas quando elas eram pequeninas. Eu, em criança, andava com um alfinete por dentro da roupa, com umas medalhas, também andei, e chaves. E quando perdi isso, foi um valha-me Deus, caiu o Santo e a Trindade. Foi horrível, lembro-me muito bem desse dia. A partir daí, foi proibido falar de espiritualidade em casa. Também era uma coisa a andar muito com essas medalhinhas também que ajudavam bastante aqui o nosso processo. Espera aí, deixa-me ver aqui algumas mensagens, então. Anda aqui alguém... Fico sem vos ouvir, vai abaixo. Então, há nem alguma energia que não quer que tu percebas o que é que nós estamos aqui a falar. A Marisa diz que se identificou muito com aquilo que eu falei há pouco. Ora, Liliana, até tenho medo do Covid. Até tenho medo do Covid, por isso a Susaninha não quer nada contigo. Ai não, ele já não se encosta a mim, que já tem coisa que chega que se encosta a mim, rapariga, não é? Deus sabe que não é preciso mais Covid. Não. Eu bem disse ao Vitor hoje. Deus sabe o quanto eu sofro durante um ano. Não preciso de sofrer com o Covid em cima de mim. Já chega, vamos com calma. Claro que não. Qual Covid? Qual que é? Vamos com calma. No meu caso, em mais datas. Algumas situações da minha vida, exemplo 5/5, 11/11, etc. Algumas situações com datas repetidas. Algumas situações também de atitudes ou acontecimentos de outros perante mim e não só. Antes de acontecer, já sei que vai acontecer. Esse também é um aspecto da mediunidade. É um dos dons da mediunidade, que se chama premonição. Também, enfim, a mamãe está a trabalhar. Sim, põe aí, depois mostras. É um dos dons da mediunidade também, que é o aspecto da premonição. Nem sempre é fácil. Há alguns aspectos, alguns dons da mediunidade que eu considero extremamente complicados de gerir. É mesmo muito importante perceber a forma como eles trabalham em nós, porque dependendo da forma como eles se manifestam, também, é difícil, como nós um bocado, como estavas a falar, né? Quando nós sentimos ou intuímos alguma coisa em relação aos outros, depois como é que se gera isso? Isso aconteceu-me comigo quando a minha irmã engravidou pela primeira vez e eu sabia que ela ia abortar, e depois quando ela me engravidou pela segunda vez eu sabia que o meu filhado ia nascer com problemas de saúde e eu tinha 15 anos na altura e eu pensava para mim, como é que eu lido com isto? Eu quero tanto este sobrinho, uma coisa que eu desejo tanto, a minha irmã quer tanto este filho. Eu devo estar aqui a sentir as coisas todas tortas, eu não percebo a patabina da coisa, isto não é nada para mim, olha, é a Cotarô e com outras coisas que eu sempre amei, não quero saber, isto é muito mau ter-se acesso à informação e não se conseguir fazer nada para se evitar. E a verdade é que a minha irmã teve um aborto, o nascimento do meu filhado foi complicado, não fui eu que o tive, mas fui eu que fiquei traumatizada, portanto foi assim um processo complicado. Eu tinha na altura 15, 16 anos, também foi nessa fase também. Foi uma fase que eu me zanguei com a espiritualidade. Foi uma fase que eu me revoltei. Eu brincava muito com o tarô, deixei tudo para trás, escondi tudo, desliguei-me completamente, eu não quis nada, porque eu fiquei tão revoltada com o facto de ter tido aquela informação e não conseguir proteger a minha irmã ou o meu sobrinho, não consegui fazer nada em contrário, e eu não consegui naquela altura com 15, 16 anos também lidar com tudo, né? Como é que eu tenho acesso a uma coisa? Como é que me mostram uma coisa e eu depois não posso pegar naquilo que eu sei e mudar o resultado dos acontecimentos e fazer com que as coisas corram bem? Muito difícil de um adolescente naquela altura perceber. E não se falava de espiritualidade como se fala hoje em dia, nem se tem este apoio. Eu não falei ainda do curso, do valor do curso, entretanto eu falo.
aí a Susana Osório, porque as pessoas não querem ajudar quando sabem o que se passa com o outro. As pessoas são cada vez mais egoístas. A minha mãe levava-me a ajudas a mulheres e a maioria dava-me pulseiras ou fios para ajudar, mas no dia seguinte já me arrebentavam sem eu dar conta. E as medalhas eu perdi-as. E então desisti de usar algo, porque quando é para ser, é para entender. Ou seja, não adianta nem fio, nem fião, nem coisa do género, que não vai... Está visto que não pode usar nada e está tudo certo e tem que... Agora, olha, podia ir para o curso, isso é que era. Lourdes, olha um conselho aqui da Ana, ia-te ajudar, sem sombra de dúvidas que sim. A Ana, para quem se destina ao curso, para todas as pessoas que se identifiquem ou que faça ressonância consigo. O curso está aberto para todos, porque todos nós temos mediunidade e todos nós temos estas características aqui ativas dentro de nós. A Márcia diz que 3, 4 anos também andava a bater mal, portanto aqui foi mesmo uma paulada valente. Eu já há 3 ou 4 anos que andava a bater mal, mas depois mas graças aos teus conselhos, Susana, as coisas estão a ser levadas de uma forma mais leve. E há coisas que eu já não passo sem fazer. O cuidar da nossa espiritualidade, é o ter a nossa higiene espiritual é extremamente importante. Se nós não tivermos, é muito complicado. Está aqui a falar de uma situação que é, não tenho dormido todas as noites, incorporação. Incorporação nos tempos que correm só acontece quando nós não temos a nossa alma firmada dentro do nosso corpo. A nossa alma escolheu o nosso corpo, o nosso casulo, para estar aqui no planeta Terra. Nós não temos que ceder o nosso corpo para nenhum outro espírito. E as incorporações raramente acontecem por espíritos de luz, acontecem por espíritos mais densos. E se está a acontecer, Mónica, incorporação, tens que aprender a colocar a tua alma firme ao teu corpo e não dás autorização para que a incorporação aconteça. Isso é uma coisa também tivemos alunos, também já tive alunos, não na tua turma não aconteceu isso, mas que já aconteceu isso em turma, que também sofrendo incorporações e acabou por incorporar na turma e tudo também, mas a incorporação só acontece quando a nossa alma, a energia que conecta a nossa alma ao nosso corpo está fraca e os outros espíritos aproveitam essa folga e vêm aproveitar o nosso corpo. Portanto, Mónica, consegues bloquear a incorporação, tens é que aprender a fazer e o curso pode te ajudar sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas nenhumas. E eu controlo muito o Reiki é energia, acaba por ajudar energeticamente o nosso corpo, não é? E acaba por elevar a nossa vibração. Ok, aqui está a falar, está muito frio. Ora, vamos lá ver aqui mais. Deixa-me ver se tem algum comentário, mais coisa, que um bocado vi assim aqui alguns comentários. Só ver. Não sei se tenho mediunidade, só cheguei agora. Todos nós temos mediunidade, volto a repetir. Nem todos nós temos a mediunidade aberta ao mesmo nível, não é? Então, comparando com outras pessoas que contam determinadas histórias, eu vi, eu senti, eu isto, eu aquilo, se for comparar, provavelmente vocês vão dizer, eu nunca tive esta experiência, mas se vocês forem ver as coisas por outro prisma, vocês vão perceber, não, realmente, já me aconteceu isto, Isso foi uma coisa que na turma eu acho que acontecia muito quando nós estávamos a tocar em determinados aspectos, vocês dizem, pois, realmente, não te lembras? Lembro, sim, acontecia bastantes vezes. Estávamos a falar de alguns temas em que eu estava a expor e vocês. Pois, isto já me aconteceu, isto também faz parte, eu não sabia. Não, era muito acontecido. É sempre uma descoberta. Porque todos nós temos experiências que nós nem temos noção que fazem parte deste contexto da mediunidade e que está enraizado em nós. Quando estamos a falar com alguém e dá-nos um arrepio na espinha, nem é bom. Sabe, os sintomas são muitos e depende do que é que esse arrepio quer dizer. Gerir e aceitar, sendo eu uma cética, é tudo isto. É mais complicado quando se é cética e quando se está aqui a sentir este desabrochar e esta necessidade de dar uma oportunidade e de entender mais e até, quem sabe, né? Abrir-se, dar assim este salto de fé no maluco, não é? No escuro, o tiro no escuro, como se costuma dizer. É muito mais complicado para uma pessoa que é mais cética e que tenta ver as coisas muito pelo racional e com uma justificação mais científica, entre aspas, do que aquela pessoa que já acredita na espiritualidade e na energia e no divino. Fica muito mais fácil para eles.
senti que tinha que ligar ao meu pai que está no hospital. Antes, eu já me inscrevi, senti que faz todo o sentido para mim, por tudo o que passei, sim. Tem a Mónica já é uma das alunas agora desta nova turma, que vai iniciar no dia 30 de janeiro, e que eu tenho Olha que certeza sortudos. que realmente vai. Ela diz isso porque ela está cheia de saudades das nossas aulas, e a Ana está cheia de É saudades verdade. dos nossos O encontros. Covid veio aqui estragar a situação. É assim, que nós tínhamos planos que depois não deu para acontecer por causa do Covid, mas é a falta dos nossos encontros. Ora, sinto o meu corpo sempre pesado já há 6 meses. Isso é a parte espiritual e a parte energética. Já não sei se a Beatriz já fez algum banho, mas um banhinho pode retirar parte desse peso e depois perceber o que é que mudou e o que é que não mudou. Se não estamos protegidos, somos alvos fáceis. Sem sombra de dúvidas, se nós não estamos conectados com a força de luz, tudo aquilo que for inferior à luz vai querer sempre aproveitar de nós. E quanto mais, e Ana, eu não sei se tu já tiveste essa noção, quanto mais tu fazes a tua caminhada na luz, tu sentes que estás a ser mais testada pelas trevas? Às vezes, sim. Mesmo na forma de pensar e assim, muitas das vezes, sim. Então, às vezes penso, oh, Nossa Senhora, uma pessoa acaba um e já se está metendo outro. É, mas Mas sim. quanto mais nós quanto mais nós trilhamos o nosso caminho na luz, por vezes dá aquela sensação que parece que estamos a sofrer um bocadinho mais. Porquê? Porque quanto mais nós estamos iluminados, mais as trevas nos vão desafiar e vão querer puxar-nos para o lado delas. Por isso é muito mais fácil, aparentemente muito mais fácil o caminho, quando a gente escolhe o caminho errado, do que o caminho de luz. Porque o caminho de luz dá muito mais trabalho de manter do que o caminho que não é da luz. A Márcia pergunta, Eu então os dizia médios. isso muitas vezes no curso. Eu sempre chamei a Eu atenção a não. todos os meus alunos, eu sempre chamei a atenção aos meus alunos nesse sentido. Então, os médios que incorporam, o que tens a dizer sobre isso? Já disse em cima, os médios que incorporam não têm firmeza nem alma, tá? Uma das minhas características, acho que também já falei nisso na tua turma, uma das minhas características sempre foi também a da incorporação, no entanto, eu nunca incorporei, porque eu costumo dizer que eu sou muito teimosa. E o meu corpinho custou muito a conquistá-lo para eu descer aqui a este plano terreno, não é? Para eu agora estar aqui e dar todo este corpinho lindo e maravilhoso que eu tenho a uma outra entidade qualquer. Porque eu não sei qual é a entidade que pode estar aqui a aproveitar de mim, enquanto corpo físico. Então a minha alma está muito enraizada dentro de mim. A minha alma é deste corpo até ao dia em que o meu corpo já não tiver mais energia para estar aqui neste plano. E que a minha alma tenha que fazer a transição. Até lá, podem se encostar, podem canalizar, podem fazer o que quiser, menos entrar. Entrar é que não Aí entra. não entra. Aqui não entra. E isso era uma das coisas que eu frisava muito no curso. Porque a incorporação Daí só. ninguém te tira. Daqui ninguém me tira. Por vezes é complicado, mas só tira quando nós temos a nossa alma mais fraca e menos conectada com o nosso ser. Quando nós estamos estruturados, isso fica muito fácil de acontecer. E nós estamos numa era em que a incorporação já não faz tanto sentido. Agora, os guias têm outras formas muito mais amplas de trabalhar que não precisam de vir pelo método da incorporação, que acaba por ser muito dolorosa para o médio, porque o médio, depois de incorporar, há médios que ficam com muito cansaço, com muitas mazelas no corpo, com muitas situações complicadas. Aquilo que eu passo é que só incorpora quem não tem a alma firme, tá? Sonhos premonitórios são sinais de mediunidade, são sim senhora, nós já falámos um bocado sobre isso, são sim senhora uma das formas de vocês receberem informação por parte dos vossos guias através dos sonhos. Sou sincero, isso de incorporar faz muita confusão e até medo. Depois já tive algumas experiências e foi assustador. Eu não incorporo, graças a Deus, mas conheço duas pessoas que sim e já fiquei horrorizada. Volto a repetir, só a incorporação acontece se a vossa alma não estiver firme no vosso corpo. Uma criança de A 13 minha, anos... graças a Deus, deve estar muito firme, então. Nem todos têm essa característica, nem todos Graças a Deus. característica, não. Uma criança de 13 anos que sinta assombros ou algo estranho de medos pode tirar esse curso, uma vez que é para ajudar. Sinceramente, Cristina, 13 anos é muito tempo, ela não vai tirar o proveito concreto. E se for aquilo que eu penso, Cristina, beneficia mais a filha do que ao filho, tá? É mais vantajoso para a filha do que para o filho neste sentido, se for nesse sentido a pergunta, tá?
Porque uma criança de 13 anos não tem ainda o entendimento de determinados assuntos que nós vamos tocar. A partir dos 18, sim, aconselho a qualquer pessoa acima dos 18 anos. As crianças, para esta turma especificamente, não. E teria que fazer uma abordagem muito diferente para neste caso, de um adolescente, que é diferente da consciência de um adulto, tá? Desde pequena... Não ia fazer grande sentido. Não, e nem ia fazer metade dos trabalhos de casa, vamos dizer assim, porque não encaixa, né? No fundo é uma criança. Já me fiz banhos que a Ana aconselhou, mas continua. A Beatriz deve ser a tua conhecida, não? É. Beatriz. É Beatriz. Então acho que Olha, deve o falar. curso a ela também foi encaixava-lhe como uma luva. Então, tal, porque é provavelmente que tem ainda, para se te conheces, sabes aqui a energia dela melhor. Portanto, ela pode ter aqui um aspecto de mediunidade também já a abrir. Eu penso da mesma maneira, a Susana deve ser de sermos virgens, só pode. É verdade, que nós virgens somos muito... A Lili Félix também está ansiosa, também é outra das meninas que já está aqui dentro do curso. Penso que só deveríamos de incorporar se nós deixar. Não devemos deixar incorporar se nós não quiser, acho eu, não sei. É isso, Liliana, é isso. A incorporação só acontece, como eu disse, quando não há firmeza da nossa alma no nosso corpo. Nos tempos que correm, volto-vos a repetir, os guias, não procura, tudo aquilo que vem de luz, não procura comunicar connosco através de algo que nos faça sofrer. Vai comunicar com algo, através de nós, em algo que nos seja tranquilo, tá? Tudo aquilo que vem causar sofrimento normalmente não vem daquilo que são os nossos guias e os nossos mentores. Ao nível dos aspectos da mediunidade, a maior parte de vocês conhece a clarividência, que é o ver, a clareaudiência, que é o ouvir, o sentir, né? A parte da sensibilidade também, são aquelas que são mais conhecidas, mas existem muitos, a mediunidade de cura, a mediunidade de cura, tantas pessoas têm aqui a mediunidade de cura e vocês nem têm noção do quanto ela está presente na vossa forma de ser, e há uma variedade tão grande que depois eu também vou assim agora aos pouquinhos deixar assim algumas curiosidades assim no ar, aqui no Facebook e no Instagram, mas nós depois aprofundamos muito isso e fazemos muitos exercícios. Todos os exercícios que nós fizemos, agora para concluir, que já estamos aqui há muito tempo, de todos os exercícios que nós fizemos, qual foi aquele que te tocou mais ou que mexeu mais contigo de alguma forma? Que te impactou mais de alguma maneira? Olha, sinceramente, acho que foi numa das últimas aulas, quando tu não estavas a testar a ver se tinhas alguma coisa ou não sei se te recordas. Eu fiz isso algumas vezes com alguns de vocês, sim. Foi uma das últimas vezes que eu até dizia que via tipo na parede, lembras-te? Sim. Era um senhor, esse foi dos que mexeu mais comigo, porque é assim, tu puxavas por nós, até mais não, e eu às vezes ia para lá, sempre naquela de, o que é que ela vai fazer hoje? Mas pronto, acho que nos fez muito bem, principalmente eu falo por mim, porque fui mais além. Apesar dos medos que sentia, fui e deixei-me ir e até correu bem, pronto. Porque Olha, senão ter sempre aquele medo. oh, Ana, deixa-me aqui responder à tua amiga, porque a tua amiga acho que está a fazer aqui alguma confusão. Eu acho que não tenho mediunidade, mas sim morada aberta. Mediunidade é igual a morada aberta. É a mesma coisa. Portanto, se sente que tem a morada aberta, automaticamente tem mediunidade. São termos diferentes para épocas diferentes que representam exatamente a mesma coisa. Aqui não há mediunidade e morada aberta. São as duas coisas. É como nós chamamos pedra e calhau. É a mesma coisa. Mediunidade é igual a morada aberta. É a mesma coisa, está bem? Nós temos, é como nós aqui no norte dizemos café, lá embaixo dizemos bica. São expressões diferentes, mas que vêm representar a mesma coisa. E a morada aberta é a mediunidade. Exatamente a mesma coisa. Porque é a capacidade que nós temos de interagir com o mundo extrafísico, com o mundo que nós não vemos, com aquilo que não está palpável e visível à nossa volta. Portanto, e é isso que depois manifesta-se de várias formas. Já passei por isso mesmo, cansaço externo e interno, até órgãos danificados. Felizmente já me consegui proteger,
proteger. Lá está, para quem era cética, aceitar este dom não é fácil. Não é, de forma alguma. Deve ser, não. Mas também era um curso que faria muito sentido, isso se fizer ressonância para si, sem sombra de dúvidas. Ora, deixa eu ver, só que até agora nunca lhe disse nada, eu vejo pelo YouTube em direto, mas depois só quero voltar a ver, está muito difícil, tem muitos cortes, isso não. Pois é, quando aqui a informação é importante, muitos de vocês aí estão a... Não sei nada. Se sei que ele precisa de ajuda. Aí, Cristina, portanto, Susana, como ajudar a criança se sei que ela precisa de ajuda. Aí temos que ajudar a criança num outro sentido. Mais limpezas espirituais, neste sentido. Dar dicas aos pais para que os pais ajudem a criança mais no contexto da limpeza e da higiene espiritual em casa, vamos dizer assim desta forma. Estar a tocar de assuntos como nós vamos falar de vidas passadas e tantas outras coisas dentro do curso, e cordão de prata, e viagens astrais, e projeção, e não sei o quê, para uma criança de 13 anos, não faz sentido. Não pela abordagem que eu vou falar enquanto adultos. Agora, faz sentido, sim, ajudar essas crianças, trazendo-os a fazer limpeza espiritual, dando-lhe o apoio que precisa para manter-se equilibrado, para quando for um adulto, então tomar a decisão de agora eu quero perceber mais. Porque neste momento, eu podia dizer assim, sim, banha, mande que eu fico com o dinheiro desse lado, mas não vai tirar benefício, é um investimento que não vai trazer o retorno que este curso dá às pessoas. Dá sim, a partir dos 18 anos, quando as pessoas, como o caso da Ana, que aos 19, disse assim, não, eu vou procurar e sei que isto me vai ajudar. E pegou nessa informação e ajudou. Posso-vos dizer que a partir do momento em que ela se inscreveu no curso, a rapariga deu ali assim uma reviravolta de 180 graus. Ela mudou completamente. O curso ainda nem sequer tinha começado e a rapariga já estava outra. Aquilo só o facto dela dizer é para andar. Eu, quando a vi antes dela se inscrever, ou melhor, quando eu vi no dia em que ela se inscreveu. Não, foi na semana a seguir ao curso. Foi na semana a seguir a começar o curso. Assim, qualquer coisa, eu só sei que tu mudaste assim de uma coisa da água para o vinho, 180 graus, que foi uma coisa que praticamente ainda nem sequer estávamos a começar, não tinha feito nada, tu já estavas ali outra. Incrível! Deu uma mudança na vida dela. Incrível mesmo. Mas é isso. Faz sentido para quem já é 18 anos, 19, crianças, temos que fazer uma abordagem diferente, mas a nível interno, ou seja, ter aqui o apoio, se vocês quiserem o nosso apoio, ter o nosso apoio, explicar aos pais como é que eles podem fazer em casa em determinadas situações que possa acontecer com a criança, passar aqui algumas dicas para trabalhar em casa, mas fazer a formação não faz sentido, tá? Eu cheguei a dizer que se me contassem o que passei, não acreditava. Histórias são imensas, nós passamos assim por muitas situações. Sim, todas as pessoas têm estes dons, fazem parte da nossa vivência, estão lá e todos nós que temos, todos nós e todos vocês acabam por frisar muito, a minha intuição é uma intuição muito apurada, a minha intuição diz-me, eu sinto, eu já sabia que aquela pessoa me ia dizer isto, ou eu já sabia que aquela pessoa me ia trair, ou qualquer coisa assim do género, isso já é a vossa mediunidade a manifestar-se, porque vocês já estão a ter acesso à informação sem saber de onde ela vem. É isso mesmo, Susana, o caminho certo para mim também passa pelo mestre que nós encontramos no nosso caminho, se faz ressonância ou não com a nossa essência. E às vezes eles aparecem para uma aprendizagem que não é por ali. Sim, também é verdade. Temos que dar atenção especial e sair desse caminho. Uma vez a Susana me alertou, atenção com os caminhos que não são da luz. É verdade. E eu costumo dizer, não somos nós que escolhemos os alunos, são os alunos que nos escolhem a nós. E por isso é que eu sempre disse a todos... Eu não podia ter feito melhor escolha. E por isso é que eu sempre disse a todos os alunos, se sentires que eu estou no teu tempo, na tua ressonância, eu estou aqui para te ajudar. Se não sentir, estarei aqui quando for o teu tempo e a tua hora, e é aquilo que eu digo a todos os alunos. Eu trabalho numa agência imobiliária e cada vez que vou a uma casa, depois sinto-me imenso mal. Quando são casas de pessoas... Oh, Beatriz, está aí a resposta que queres que eu te diga, está aí a resposta aí, mediunidade. Tu trabalhas numa agência, vais a casa de pessoas que morreram. O que é que tu achas que está naquela casa? Que energias é que tu achas que estão ali? Dependendo da história da morte daquela pessoa que possa ter falecido ali no espaço, ou que até tenha falecido no hospital, mas que ainda não se desprendeu do processo da casa, ou que possa haver ali até alguma disputa de partilhas. Há tantas histórias aqui pelo meio. Tu vais lá na tua inocência fazer o teu trabalho, o que é que tu fazes?
tu andas ali, sem saberes, É tudo. a limpares ali a energia que está no espaço. Mediunidade. Beatriz, Clara, se tinhas dúvidas, mediunidade. Agora estava a dar-me o sono. Está bonito, Liliana. Está bonito aí para os teus lados, realmente. Nunca pensei que desse-me sono. Quando eu era miúda, a minha mãe saía comigo constantemente. Ia a várias senhoras, depois eu vi e falava com pessoas que já tinham partido. Diziam que elas não estavam em paz e que entravam em mim para pedir ajuda para descansarem. Acontece muito isso. Há muitas almas que não é por mal, mas que assim encostam sim a quem elas veem, que até muitas vezes, como é que eu vou dizer de explicar? Isso acontece-me por vezes comigo. O facto de uma das minhas linhas é a parte da linha das almas, uma das minhas linhas. A minha função muito é de orientar as almas. As almas no geral, não só as almas que partiram, mas as almas que estão aqui na Terra também. E muitas vezes quando há almas que estão perdidas, já não estou a falar dos magos negros, daquelas almas maldosas, estou a falar de almas que desencarnaram, mas que perderam um bocadinho o norte, a direção para onde elas têm que ir, e que querem encontrar a luz, que querem seguir o caminho delas, mas não sabem para onde ir. Então elas vão procurar aquela pessoa que elas olham, que sentem que a energia delas está mais na irradiação da luz, porque sabem que aquela pessoa vai indicar-lhes o caminho para a luz. Depois acabam por se encostar, pois vai depender muito da pessoa, se a pessoa está em equilíbrio, se percebe logo da existência daquela presença, se não percebe qual é o trabalho que faz. Depois isso pode acontecer aqui de muita forma. Mas nem sempre os encostos se encostam porque nós também estamos numa vibração baixa. Muitas vezes eles podem se encostar porque nós estamos numa vibração mais alta e que vem para nos pedir esta ajuda, como a Mónica um bocado estava ali a falar, né? Porque vê que está na luz, então eu quero a luz, espera aí, esta pessoa que está na luz pode me levar para a luz, esta pessoa que está cá em baixo não está na luz, não vai conhecer o caminho da luz, então deixa-me ir para ali, porque ela sabe que aquela lhe consegue aqui orientar de outra forma, está bem? Diz a Beatriz, como posso resolver esse problema? Tenho que fazer algum tipo de curso? Beatriz, é isso que nós estamos aqui a falar? Estamos problema. Isso não é um problema, é o conhecer, é o entender o que está aqui a acontecer contigo, pode vir a tornar-se problema se entrar em desequilíbrio contigo, sim. A mediunidade em desequilíbrio pode trazer doenças, pode trazer situações complicadas para a frente. O curso de mediunidade, que começa agora no dia 30 de janeiro, que é online, se te pode ajudar, sem sombra de dúvidas que sim, porque vai-te ajudar a perceber o que é que se passa, vai-te dar ferramentas para tu te protegeres, como a Ana um bocado estava a falar, quando vais a algum sítio, quando estás com algumas pessoas que tu vais depois começar a perceber que te afetam, que te cortam a energia, que te quebram de alguma forma, tu vais passar a ter ferramentas de proteção, às quais tu poderás depois pôr em prática e não sentires isso dessa forma como tu estás aqui a sentir e viveres uma vida normal. E o curso de mediunidade não vos obriga a trabalhar dentro desta área, que também é uma questão que muitas vezes as pessoas perguntam. Algumas alunas seguiram esse caminho porque faz parte delas. E tenho algumas alunas a fazer trabalho dentro da parte da espiritualidade. Mas, se tiver, deve ser para uns 20% das alunas, os outros 80% estão numa vida normal, que não optaram, ou seja, normal no sentido de fazem entendem-se, compreendem-se, fazem o seu trabalho para consigo, ajudam quem tiver que ajudar, mas não estão diretamente a fazer um trabalho assim aberto dentro da espiritualidade. 20%, sei lá, 20, 30% das alunas é que então levam este caminho porque a alma leva este caminho, ou indica-lhes este caminho, e elas se sentem que tem que ser. A Ana é uma delas que está a dar os primeiros passos nesta direção, não é? Portanto, aqui a começar a ganhar a sua voz neste mundo espiritual também depois do aprendizado que ela... Olha, e também sempre disse que não queria. Portanto, tudo tem... Eu na vossa turma nem me lembro se eu cheguei a dizer quem é que tinha tendência para ir para este mundo ou não, que eu em algumas turmas lembro-me de dizer, olha, muitas pessoas, a maior parte... Na última formação. Cheguei, o que é que eu te disse a ti? Não me lembro, eu sei umas coisas na hora, depois nem me lembro. O que é que eu te disse a ti? Eu acho que disseste que sim. Alguns sim, outros nem tanto. Não, eu não me lembro. Sei que até normalmente... falaste que se podiam perder no caminho e ir mais para o caminho da sombra. E alguns querem experimentar tipo, o lado menos bom.
Alguns precisavam até de experimentar isso para perceber a diferença. Eu acho que isso eu me recordo de dizer. Eu normalmente no final das turmas costumo dizer isso, um bocadinho até para chamar a atenção àquelas pessoas que têm mais a tendência de seguir o outro lado, mas acontece muitas pessoas dizem, não quero nada, isto não é o meu caminho. E depois o tempo vai passando, os meses vão passando e, afinal até é. Mas é porque tem que ser e porque já faz parte do vosso processo e não é por facto de vocês fazerem a formação que vos colocou naquele patamar, até porque há muitas pessoas que fazem a formação e não estão a trabalhar, está bem? Realmente o mestre tem um papel fundamental, sei o que digo. Espero que poder um dia ser tua aluna. Nesta altura, apesar do apelo, não é a melhor altura para mim, mas ficará para uma próxima, sem dúvida. Claro que sim, agora com o curso online não te faltará oportunidades. O menino já fez 2 limpezas espirituais com o Vítor, ficou muito bem, agora voltou ao mesmo. É isso que vocês precisam de entender. As limpezas espirituais não duram a vida toda. Faz. Pois não. Mas é que quando vocês vêm fazer ao centro, ou se vocês fizerem em casa, ou seja o que for, uma limpeza espiritual não é tipo, vou fazer agora a limpeza espiritual, nunca mais na minha vida eu preciso fazer uma limpeza espiritual. É preciso fazer sempre que há um distúrbio, sempre que há um ataque, né? Portanto, se ele fez na altura, sentiu-se bem, se ele agora está a voltar ao mesmo, é sinal que ele está outra vez a ser atacado, é sinal que ele está, né? Está com a energia dele outra vez prejudicada. E é importante que ele volte a fazer novamente outra limpeza. E sempre que há este distúrbio, procurar a ajuda para se limpar. Porque, infelizmente, não dura para sempre, mas nem é que nós fazemos a nós próprios. Por isso é que nós temos que andar sempre nesta manutenção constante connosco. Não é? Portanto, eu gosto muito de ir a fazer a limpeza aí ao teu centro, de vez em quando, fazer a manutenção. A limpeza é por parte do Vítor, portanto o Vítor é que é o responsável na limpeza neste momento. E ele é incrível a fazer limpezas. Se tiver a dizer diz e acabou. O que vir também diz e acabou. Sim, quer a pessoa gosta, quer a pessoa não gosta. Isso é verdade. É verdade. Susana, gostava de saber se quando se está sozinha e sentimos alguém a deitar-se ao nosso lado, o que nos quer dizer. Depende de várias outras coisas que a pessoa sente para além da sensação daquela energia estar ali sentada ao seu lado, né? Portanto, se for uma sensação de paz, uma sensação agradável, será certamente ali o seu anjo da guarda que lhe vem ali dar algum apoio, algum conforto. No entanto, se for sentir ali o coração apertado, uma angústia, uma ansiedade, uma emoção mais destabilizadora, é uma entidade obsessora e há entidades obsessoras focadas muito na parte sexual também. Portanto, isto aqui no que diz respeito ao nível dos obsessores, e tudo aquilo que é obsessor está a roubar energia à pessoa, é complicado. Portanto, não é só dizer assim, eu sinto uma pessoa ali ao meu lado. O que é? Depende de outros fatores que são precisos que vocês percebam ao nível das sensações ou das visões ou das percepções que vocês vão tendo, que vos vão dando sinais se aquilo que está ali é bom ou se aquilo que está ali é mau. Não é só dizer, eu sinto que está aqui uma coisa. O que é? Não, o que é? Peraí, o que é que a coisa me está a dar? O que é que ele me está a provocar? Estou-me a deixar nervosa? Apetece mandar-vos todos assim para aquela banda? Apetece-me discutir? Fiquei mal, estou a arrotar? Então, aquela coisa não é boa. Agora, se estou tão bem, em paz, serena, sinto uma tranquilidade no meu coração, é porque é uma energia positiva, é uma energia de luz que está ali ao meu lado. Depende muito do que quer. Portanto, quem quiser saber informações sobre o curso, está tudo no meu site, susanazorio.pt. Basta ir à aba de formações, tem lá os valores, tem lá os métodos de pagamento também que vocês têm disponíveis para pagar. E quem quiser mais informações também pode mandar mensagem a nível privado, que eu depois também vos explico, está bem? É normal não querer ver certas pessoas, também é normal, dependendo da energia que as pessoas têm. Quando senti isso, a minha avó tinha falecido e eu fazia-lhe companhia a dormir. Então, se sentiu isso, muito provavelmente logo a seguir à avó ter falecido, seria a avó. Por isso é que eu digo que é importante não só dizer assim, eu sinto, o que é? Eu sinto, mas, para além de sentir a presença, também tenho outras sensações que vão te ajudar, ou vão ajudar a pessoa depois a perceber naquele momento o que é que se está a manifestar, está bem? Prontas. Espera aí, eu tinha agendado uma limpeza na rádio. Não é na rádio que tem que agendar, é comigo.
Está bem, Marisa? Portanto, se tinha que agendar a limpeza, seria comigo. Eu não me lembro se agendou ou não comigo, já não sei, teria que ver na coisa. Agora, a Rádio Cidade, hoje eu só vou lá fazer o programa e venho-me embora. Eles ainda não miraram meus secretários. Eu saio. Não miraram meus secretários, está bem? Portanto, se quiser marcar alguma coisa, tem mesmo que ser comigo, mandando, entrando em contato aqui pelo Facebook ou pelo que for. Porque se entrou em contato com eles, olha que essa informação não me chegou a mim. O curso, pronto. A informação do curso está tudo no site. Susana, eu vou tentar colocar-vos aqui o link do site para que vocês consigam passar por lá. Estão lá todas as informações, também tem lá aquilo que nós vamos falar no curso, portanto, qual é que é a temática. O curso que a Ana fez foi um curso presencial e ele agora teve que ser aqui adaptado para o online. Porque presencial funciona de uma forma. No online eu tenho que vos passar o mesmo que passei para eles no presencial e as nossas aulas foram intensas, não foram, Ana? E eu tenho que vos passar essa mesma... Ou seja, tenho que vos tirar da zona de conforto, como a Ana um bocado estava a falar, da mesma forma, mas através do online. Então houve aqui uma necessidade de reajustar aqui um bocadinho a grelha da formação. Portanto, se a Ana, por exemplo, for lá ver, vai ver que provavelmente terá ali coisas... já fui, já. Tem coisas um bocadinho diferentes daquilo que nós falámos, não é? Teve que ser, tem que ser aqui reajustado às necessidades do online e chegar até vocês a informação de uma forma que seja sentida por todos, com a intensidade que eu quero que vocês sintam, para que vocês consigam perceber aqui um bocadinho de tudo isto. Mas vocês passem pelo site, tem lá toda a informação. Tem lá os valores, tem lá os métodos de pagamento, para vocês pagarem em 3 vezes o curso. O curso estará começa, portanto, dia 30 de janeiro. Neste caso serão aulas quinzenais, 15 em 15 dias, portanto, semana sim, semana não, com aulas ao vivo. Será numa plataforma digital e vamos terminar a formação ali para finais de abril, com as aulas quinzenais. É diferente, não é, Ana? Porque também não são a mesma quantidade de horas que nós no presencial era das 10 às 8, como eu estava a dizer. Aqui serão aulas de 3 horas, de 15 em 15 dias, depois com a plataforma, na plataforma digital, onde eu vou partilhando depois convosco outro conteúdo para que vocês, exercícios, trabalhos de casa, que eu sou muito de passar trabalhos de casa, quem é minha aluna sabe que eu passo muitos trabalhos de casa. Preparem-se. Que eu preciso de perceber, não é, como é que vocês sentem, e é uma forma de vocês começarem a desafiar a vocês próprios, e é uma coisa que eu vou fazer, é desafiar-vos a ultrapassarem os vossos medos e os vossos limites. Por isso, se realmente faz sentido esta formação, se identificaram aqui um bocadinho com esta partilha da Ana, com a nossa partilha no fundo, estejam à vontade para passar para o site, mandarem mensagem, aquilo que vocês sentirem. Também estou aqui para vos ajudar. Só mesmo agora vendo aqui, tem aqui alguns testemunhos também, ainda não paguei, mas eu não vou perder a oportunidade desta vez, já nem sim mesmo, através uma sessão de REC. Pois, sim, ganhou, mas tem que marcar connosco depois. Teria que ter marcado logo na altura que fizesse. Eu já acho que já me recordo, Marisa, já me recordo. Mas depois não chegámos a agendar, acho que não. Ou agendámos e depois não apareceu, foi qualquer coisa assim. Já não me recordo agora ao certo. Em questão aos desafios, eu dou conta do trabalho, a Ana sabe bem disso. Pronto, é esse espírito, Beatriz, é esse espírito. 3 horas vou contar ao minuto que passa das 3 horas. Não, vão 3, 4 horas e podemos sim alongar. Olha que digam as minhas meninas que vêm agora de seguir às 9 horas, que eu ainda tenho uma formação hoje para dar às 9 horas da noite, sabe? Tenho agora a formação do oráculo da Era Dourada. Começa às 9. Vamos ver se termina às 10, que eu estou cansada, tá bem, meninas? Mas já estou a ver nós entrar ali por volta das 11, 11h30 e o pessoal diz assim: olha, tenho que desligar, tenho que sair, porque aqui já é não sei quantos, aqui já é não sei o quê, e eu estou a ficar muito cansada, porque normalmente a coisa estica, não é? Portanto, nunca controlo muito o horário. A verdade é que eu nunca controlo muito o horário. Pronto, Ana, olha, eu só te posso agradecer imenso por ter estado... Eu é que agradeço, sem sombra de dúvida. Eu adorei o facto de teres aceitado este desafio que eu te coloquei. Lá está, mais uma vez saíste da tua zona de conforto. Não esperes de mim outra coisa.
Eu agradeço-te imenso sempre a tua disponibilidade, sempre que eu te peço qualquer coisa, tá, estou dentro, bora lá. Portanto, agradeço-te imenso essa tua energia, essa tua disponibilidade. Obrigada por teres dado a cara, por teres falado assim aqui para tantas pessoas e porque vai ficar gravado e porque depois ainda vai ser visto por outras pessoas mais tarde. Obrigada por falares aqui na primeira pessoa. Muito obrigada mesmo por estares presente. Deixo aqui o convite para outras alunas que queiram fazer o mesmo que a Ana fez, que queiram vir aqui um bocadinho comigo, falar e dar aqui um bocadinho o seu testemunho. Estou aberta e receptiva para fazer outro direto com mais alguém que queira. Olha, um bocado. Não, quem quiser, eu estou aqui, tenho todo o prazer. Sei que algumas meninas têm um pouco mais de reticências em fazer isto, porque têm mais dificuldades de lidar com o vídeo e com a câmera. Há outras que estão um bocadinho mais à vontade. Quem estiver à vontade, eu estou aqui. Ana, muito, muito, muito obrigado mesmo pela tua presença. Obrigada. E muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí desse lado, que nós já estamos aqui há 1h40 a falar e vamos desligar, senão o vídeo nunca mais termina, está bem? Ora, beijinhos a todos, tenham um bom fim de semana. Ora, e façam um favor de ser felizes, porque a nossa maior missão aqui neste plano é encontrar a nossa felicidade. Tudo o resto é paisagem que vai e que vem e que muda. Por isso, sejam felizes. Beijinho!